Olá, prepare-se para um mergulho profundo nesse conceito brasileiro fascinante. Escolhas que transformam, seu poder interior. Interessante, né? É. Já imaginou que até pequenas decisões impactam a sua vida? E o mundo ao seu redor? Hoje, vamos desvendar essa ideia, É verdade. Essa ideia vai além das escolhas, digamos, banais do dia a dia, certo? como que vestir ou comer. O Escolhas que Transforma, ele propõe que as decisões conscientes, aquelas que refletem seus valores e moldam seu futuro, têm um poder transformador enorme, tanto para você quanto para o mundo. Interessante, né? Me parece que essa filosofia brasileira tem muito a ver com autoconhecimento e propósito de vida, né? Tipo, quanto mais você se conhece, melhores as escolhas se tornam. Exatamente. A obra coloca ênfase na importância de se conhecer profundamente para fazer escolhas mais conscientes. Certo. Ela até usa a analogia de um rio. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sei. E você acaba sendo levado pela correnteza. Mas se você tem um objetivo, um norte, suas escolhas te impulsionam na direção certa. Faz todo sentido. E como essa ideia de escolhas que transformam se aplica na prática? O texto menciona, sei lá, exemplos concretos. Sim, o autor explora a trajetória de grandes líderes e pensadores brasileiros, mostrando como suas decisões, mesmo aquelas que pareciam insignificantes no momento, acabaram moldando a história do país, impactando a vida de milhares de pessoas. Que legal, você pode compartilhar algum exemplo específico. Adoro histórias que ilustram conceitos abstratos. Claro, o livro menciona a história de um médico que, no início da sua carreira, decidiu atender gratuitamente a uma comunidade carente. Olha só. Essa escolha, movida por compaixão e desejo de servir, acabou inspirando outros profissionais e culminou na criação de um grande hospital beneficente. Uau, que exemplo inspirador. Uma única escolha, motivada por valores sólidos, gerou um impacto positivo gigantesco. Me faz pensar em como subestimamos o poder das nossas decisões, né? É verdade. E o texto destaca que essa força transformadora não se limita a atos grandiosos. Ele argumenta que, ao longo da vida, fazemos uma série de microescolhas que, somadas, constroem na nossa realidade. Entendi. Então, cultivar a consciência em cada decisão, por menor que seja, é o que realmente faz a diferença a longo prazo. Isso. Mas, e quando a gente foi paralisado pela indecisão? Como escolhas que transformam aborda esse dilema? A obra coloca a indecisão como um dos maiores obstáculos para a transformação pessoal. Ela compara a indecisão a um pântano que suga a nossa energia e nos impede de avançar. Faz sentido. A gente já deve ter passado por isso, né? Ficar em cima do muro, postergando decisões importantes, só gera mais ansiedade e frustração. Exatamente. E o livro explora as raízes da indecisão, apontando o medo, a insegurança e a falta de autoconhecimento como os principais vilões. A dica do autor é encarar a indecisão como um sinal de alerta, um convite para mergulhar em si mesmo e descobrir o que realmente importa. Gostei dessa abordagem. A indecisão não é o problema em si, mas um sintoma de que algo precisa ser revisto. É como se a vida estivesse nos dando um toque. Ei, presta atenção. Você precisa se conectar com seus valores, com seus desejos, para fazer escolhas mais autênticas. Perfeito. E o Escolhas que Transformam não se limita a mostrar os problemas. Ele também oferece ferramentas práticas para você assumir o controle da sua vida e fazer escolhas mais conscientes. Que legal. E que tipo de ferramentas são essas? Me conta mais. Tô curioso para saber como o livro propõe colocar essa filosofia em ação. Uma das ferramentas mais interessantes é o Diário de Escolhas Conscientes. A ideia é registrar suas decisões diárias e refletir sobre as motivações por trás delas. Parece simples, mas é um exercício poderoso para desenvolver a autoconsciência. Adorei. Registrar as escolhas e os porquês por trás delas deve trazer uma clareza enorme sobre os nossos padrões, né? Tipo, você começa a entender o que te leva a agir de determinada maneira e quais crenças influenciam suas decisões. Exatamente. É como se você estivesse desvendando o código da sua mente, entendendo como você funciona e o que te impulsiona. Além do diário, o autor sugere outras práticas como a meditação, o desenvolvimento da inteligência emocional e a criação de um mapa de valores pessoais. Caramba, quanta coisa legal. Mas me fala, como funciona esse mapa de valores? É como um guia para suas escolhas. Você identifica seus valores mais importantes, como honestidade, compaixão, liberdade, e os organiza visualmente em um mapa. Sei. Esse mapa te ajuda a analisar se suas decisões estão alinhadas com seus princípios. Entendi. É como se você tivesse um filtro para suas escolhas. Isso. Antes de tomar uma decisão importante, você consulta o mapa e se pergunta: essa escolha condiz com meus valores? Me aproxima ou me afasta do que realmente importa para mim? Exatamente. É uma ferramenta poderosa para evitar decisões impulsivas e garantir que suas ações estejam em sintonia com os seus valores mais profundos.
Nossa, eu já estou anotando tudo aqui. Quero colocar em prática essas ferramentas o quanto antes. Mas me diz, o livro aprofunda em algum tipo de escolha específica. Sim, o autor dedica um capítulo inteiro à escolha do propósito de vida, que ele considera a escolha mais importante de todas. Faz sentido. Saber o porquê de estarmos aqui, qual a nossa missão nesse mundo, deve nortear todas as outras escolhas, né? Com certeza. E o autor desmistifica a ideia de que o propósito precisa ser algo grandioso ou extraordinário. Ele defende que o propósito pode estar nas coisas mais simples, como cuidar da família, ajudar o próximo, se dedicar à arte, ao que te faz vibrar. Que legal. Saber que o propósito pode estar nas coisas simples tira um peso enorme das costas, né? A gente fica livre para encontrar o que nos move, o que nos inspira, sem a pressão de ter que salvar o mundo. Exatamente. E o autor incentiva a experimentar, a se aventurar em diferentes áreas, a se conectar com seus talentos e paixões para descobrir o que te faz sentir vivo, o que te dá a sensação de estar no lugar certo. Adorei essa ideia. E como ele sugere que a gente faça essa busca? Ele propõe algumas reflexões e exercícios práticos, como listar seus talentos, seus hobbies, suas paixões, e investigar como você pode usar esses dons para contribuir com o mundo, para deixar sua marca positiva. Sensacional, já estou imaginando as infinitas possibilidades. Mas e se a gente descobrir nosso propósito e, por algum motivo, não conseguir segui-lo? Como lidar com essa frustração? O Escolhas que Transformam reconhece que nem sempre é fácil seguir o caminho do propósito. Sim. A obra nos convida a cultivar a flexibilidade, a resiliência e a persistência. Entendi. É sobre se adaptar às mudanças, superar os obstáculos e nunca desistir dos seus sonhos. Exatamente. A vida é cheia de surpresas e nem sempre as coisas acontecem como planejamos. É. O importante é ter a sabedoria para ajustar a rota quando necessário, sem perder de vista o nosso norte, a nossa essência. Nossa, essa conversa já me abriu a cabeça. E pensar que ainda temos muito para explorar. Mas antes de continuarmos, que tal recapitularmos os pontos-chave que já abordamos? Assim você que está nos acompanhando pode absorver melhor as ideias. Ótima ideia. Vamos lá. Começamos falando sobre a essência do Escolhas que Transformam, essa filosofia brasileira que nos convida a ter mais consciência nas nossas decisões, entendendo que elas têm o poder de moldar a nossa realidade e o mundo ao nosso redor. Isso mesmo. E vimos que esse conceito se aplica tanto às grandes decisões quanto às pequenas escolhas do dia a dia. Vimos também a importância do autoconhecimento para fazer escolhas mais alinhadas com nossos valores e objetivos. E exploramos a indecisão como um sinal de alerta, um convite para mergulharmos em nós mesmos e descobrirmos o que realmente importa. Falamos sobre o diário de escolhas conscientes como uma ferramenta para desenvolver a autoconsciência e o mapa de valores pessoais como um guia para nossas decisões. Exatamente. E para finalizar essa primeira parte, mergulhamos na escolha do propósito de vida, considerada pelo autor a escolha mais importante de todas. Descobrimos que o propósito pode estar nas coisas mais simples e que a jornada para encontrá-lo envolve autoconhecimento, experimentação e conexão com nossos talentos e paixões. E que mesmo diante dos desafios, é fundamental cultivar a flexibilidade, a resiliência e a persistência para seguir o caminho do propósito e construir uma vida com mais significado. Maravilha. Acho que conseguimos cobrir bastante coisa nesse primeiro bloco. Mas ainda temos muito a explorar, né? Na próxima parte vamos nos aprofundar em outras ferramentas e reflexões propostas pelo Escolhas que Transformam. Fique ligado. Escolhas que Transformam vai além da jornada individual. Você já pensou como suas escolhas impactam as outras pessoas? Né? Sim. E a sociedade como um todo. Verdade. A gente tende a focar no impacto individual, né? Tipo, o que isso vai mudar na minha vida, mas faz todo sentido. Vivemos em comunidade e nossas ações geram consequências que se espalham para além do nosso círculo pessoal. Exatamente. O autor usa a metáfora das ondas na água. Cada escolha, por menor que seja, Sei. gera uma ondulação que se propaga, impactando o coletivo. Nossa, que imagem poderosa. Me faz pensar em como a gente subestima a responsabilidade Pois é. que temos em cada decisão. E o texto destaca a importância de cultivar a empatia, de se colocar no lugar do outro ao tomar decisões. Ele propõe um exercício interessante. Antes de fazer uma escolha, imagine que você terá que explicar suas motivações para as pessoas impactadas por ela. Uau! Isso coloca as coisas em perspectiva. Ter que justificar suas escolhas te leva a avaliar o impacto delas. Sim. De forma mais profunda e responsável, né? Sim. E o autor também nos convida a questionar os valores que sustentam nossas decisões. Ele propõe a reflexão. Essa escolha está alinhada com meus valores mais autênticos? Ou estou sendo guiado por egoísmo, medo ou conveniência? Me parece que Escolhas que Transformam nos leva a um nível de autoconhecimento bem profundo, né? Não é só sobre entender o que queremos, mas também questionar os porquês por trás dos nossos desejos. Exatamente.
O autor defende que, ao longo da vida, internalizamos crenças e valores que nem sempre são nossos. Ele nos convida a questionar esses padrões, a desconstruir o que não nos serve mais, para construir uma vida mais autêntica, mais alinhada com nossa essência. E como ele sugere que a gente faça essa faxina interna? Uma das ferramentas que ele propõe é o diálogo interno consciente. É um exercício de autoobservação, de prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus diálogos internos, para identificar padrões negativos e crenças limitantes. Parece um exercício desafiador, mas imagino que, com a prática, a gente desenvolve essa capacidade de se observar, de identificar os pensamentos que nos sabotam e de ressignificá-los, né? Sim, e o autor ressalta que o processo de autoconhecimento é contínuo. Não é algo que a gente faz uma vez e pronto. É uma jornada de constante aprendizado, de se abrir para o novo, de se desafiar a cada dia. E como escolhas que transformam aborda a questão dos erros? Afinal, errar faz parte do processo, né? Com certeza. O autor desmistifica a ideia de que errar é um fracasso. Ele coloca o erro como uma oportunidade de aprendizado, como um trampolim para o crescimento. Gostei dessa perspectiva. Em vez de se culpar pelos erros, a gente pode encará-los como feedback, né? Tipo, o que eu posso aprender com essa experiência? Como posso usar esse erro para evoluir, para fazer escolhas melhores no futuro? Exatamente. E o autor incentiva a cultivar a resiliência, a capacidade de se levantar após uma queda, de aprender com os erros e seguir em frente com mais sabedoria. Resiliência é fundamental, né? A vida é cheia de desafios e a gente precisa ter essa força interior para superar os obstáculos e continuar trilhando o nosso caminho. E o Escolhas que Transformam também explora a importância da intuição no processo de tomada de decisão. Já aconteceu de você sentir no seu coração qual caminho seguir, mesmo sem ter uma explicação lógica. Com certeza. Às vezes a gente simplesmente sabe, né? É como se uma voz interior sussurrasse a resposta certa. Mas confesso que nem sempre confio na minha intuição, principalmente quando a razão aponta para outra direção. É normal ter essa dúvida. Mas o autor defende que a intuição é uma bússola poderosa. Um guia interno que nos conecta com nossa sabedoria mais profunda. Ele nos convida a silenciar a mente, a ouvir a voz do coração, a confiar nos nossos instintos. Que interessante. Me parece que o Escolhas que Transformam nos convida a integrar razão e intuição, né? Tipo, usar a lógica para analisar situações, mas também dar espaço para a intuição, para essa sabedoria que vai além do racional. Exatamente. O autor usa a metáfora do maestro que rege uma orquestra. A razão é como os instrumentos, cada um com sua função específica, enquanto a intuição é o maestro que harmoniza todos os sons, que conduz a sinfonia da vida. Nossa, que metáfora linda. E faz todo sentido. A intuição não substitui a razão, mas a complementa, né? Como se ela nos desse uma visão mais ampla, mais profunda, mais completa. E o Escolhas que Transformam também nos convida a ter coragem para seguir o caminho da intuição, mesmo quando ele nos leva para fora da zona de conforto, para o desconhecido. É verdade. Confiar na intuição exige coragem, né? A gente precisa se desapegar do controle, se abrir para o novo, para as infinitas possibilidades que a vida nos oferece. E o autor nos lembra que a jornada da vida é uma aventura, uma oportunidade de explorar, de descobrir, de se reinventar a cada dia. Ele nos convida a abraçar o desconhecido, a ter a coragem de trilhar nosso próprio caminho, mesmo sem saber ao certo onde ele vai nos levar. Esses conceitos me inspiram a ter mais confiança em mim mesmo, acreditar na minha capacidade de fazer escolhas conscientes, de trilhar um caminho autêntico, de construir uma vida com mais propósito e significado. Que bom. E o Escolhas que Transformam também aborda a importância de cultivar a gratidão no dia a dia. Você já parou para pensar em como a gratidão pode influenciar suas escolhas? Nunca tinha pensado nisso. Mas acredito que quando a gente se sente grato pelas coisas boas que já temos, a gente tende a fazer escolhas mais positivas, né? Tipo, a gente se sente mais motivado a cuidar do que já conquistamos, a construir um futuro ainda melhor. Exatamente. O autor defende que a gratidão nos conecta com a abundância, com a prosperidade, nos afasta da escassez, do medo, da negatividade. Faz sentido. Quando a gente foca no que falta, a gente se sente insatisfeito, né? Mas quando a gente reconhece o que já temos, a gente se sente mais completo, mais feliz, e isso impacta nossas escolhas, nossa forma de enxergar o mundo. Sim. E o autor propõe um exercício simples, mas poderoso. Todos os dias, anote 3 coisas pelas quais você se sente grato. Pode ser algo simples, como um dia ensolarado, um abraço apertado, uma refeição saborosa. Parece fácil, né? Mas imagino que com a prática, a gente desenvolve essa capacidade de enxergar a beleza nas coisas simples, de reconhecer as bênçãos do dia a dia. Com certeza. E o autor destaca que a gratidão não é um sentimento passivo, é uma atitude, uma escolha que fazemos a cada dia. Ele nos convida a sermos protagonistas da nossa própria felicidade, a cultivar a gratidão como um hábito, como uma forma de viver com mais leveza, mais alegria. Nossa, quanta coisa já exploramos. Mas ainda temos um último bloco pela frente.
Que tal relembrarmos os pontos-chave que abordamos nesta parte? Claro. Começamos falando sobre o impacto das nossas escolhas no coletivo. Usando a metáfora das ondas na água, vimos a importância de cultivar a empatia, de se colocar no lugar do outro ao tomar decisões. Isso mesmo. E também exploramos a importância de questionar os valores que sustentam nossas decisões, de fazer uma faxina interna para nos libertarmos de crenças limitantes e construir uma vida mais autêntica. Falamos sobre a importância de encarar os erros como oportunidades de aprendizado, de cultivar a resiliência para superar os obstáculos e seguir em frente com mais sabedoria. Exatamente. E nos aprofundamos na intuição como uma bússola poderosa, um guia interno que nos conecta com nossa sabedoria mais profunda, nos convidando a confiar em nossos instintos. E finalizamos falando sobre a gratidão como uma atitude, uma escolha que fazemos a cada dia para cultivar a felicidade, abundância e a leveza na nossa jornada. Maravilha. Acho que damos conta de mais um bloco. E no próximo, vamos finalizar esse mergulho no Escolhas que Transformam, explorando as últimas ferramentas e reflexões propostas pelo autor. Até já. E para finalizar essa jornada pelo Escolhas que Transformam, e tal, falarmos sobre a importância de sair da zona de conforto. Eu adoro esse tema. É sobre desafiar os nossos limites, né? Experimentar coisas novas, se abrir para o desconhecido. Exatamente. O autor argumenta que a verdadeira transformação acontece quando a gente se aventura além dos nossos limites, quando nos permitimos correr riscos, experimentar um novo. Mas sair da zona de conforto pode dar medo, né? A gente sentir um frio na barriga diante do desconhecido, como Escolhas que Transformam nos ajuda a lidar com esse medo. O livro nos convida a ressignificar o medo, a enxergá-lo não como um inimigo, mas como um sinal de que estamos no caminho certo, de que estamos nos expandindo, evoluindo. Entendi. É como se o medo fosse um alarme que dispara quando a gente está prestes a dar um passo importante, a romper com a inércia, a sair da mesmice. Exatamente. E o autor nos incentiva a acolher o medo, a reconhecer a presença dele, mas sem permitir que ele nos paralise. Ele nos convida a ter coragem para dar o passo, mesmo com medo, confiando que a vida nos sustentará. Que legal! E como ele sugere que a gente coloque essa coragem em prática? Ele propõe um desafio, toda semana. Faça algo que te tire da zona de conforto, algo que te desafie, que te faça sentir um friozinho na barriga. Adorei! E esse desafio pode se aplicar a qualquer área da vida, né? Desde experimentar um prato exótico até iniciar um novo projeto, se inscrever num curso, viajar por um lugar desconhecido. Exatamente. O importante é se desafiar, se colocar em movimento, expandir seus horizontes. E o autor ele garante que a cada desafio superado a gente se torna mais forte, mais confiante, mais preparado para os próximos. Nossa, eu tô me sentindo mais corajoso só de ouvir isso. Mas me fala, além de sair da zona de conforto, o Escolhas que Transformam propõe outras ferramentas para o nosso desenvolvimento. Sim. O autor destaca a importância de buscar conhecimento, de se conectar com fontes inspiradoras, de aprender com a experiência de outras pessoas. Ele nos convida a ler bons livros, assistir a palestras enriquecedoras, conversar com pessoas que admiramos. Que legal! É sobre se alimentar de conhecimento, de boas ideias, de histórias inspiradoras para ampliar a nossa visão de mundo, para nos conectar com diferentes perspectivas. E além da busca por conhecimento, o autor também nos incentiva a cultivar relações saudáveis, a se cercar de pessoas que nos apoiam, nos inspiram, nos motivam a sermos melhores. Verdade. As pessoas ao nosso redor influenciam nossas escolhas, nossas crenças, nossa forma de enxergar o mundo. É fundamental ter por perto pessoas que nos impulsionam, que celebram nossas conquistas e nos apoiam nos momentos difíceis. E para finalizar essa jornada pelo Escolhas que Transformam, o autor nos convida a ter fé, acreditar que existe uma força superior que nos guia e nos protege, que tudo acontece por nosso bem, mesmo quando não conseguimos entender o porquê. A fé nos dá esperança, né? Nos ajuda a superar os momentos difíceis, nos conecta com algo maior que nós mesmos. Exatamente. E o autor ele nos lembra que a fé não precisa estar ligada a uma religião específica. A gente pode ter fé na vida, no universo, na nossa própria capacidade de superar os desafios e realizar os nossos sonhos. Que lindo! Acho que essa mensagem de fé e esperança é o fechamento perfeito para essa imersão no Escolhas que Transformam. E você, o que achou dessa jornada? Qual foi o seu maior aprendizado? O Escolhas que Transformam me inspirou a ter mais consciência nas minhas decisões, a entender que cada escolha, por menor que seja, tem um impacto real na minha vida e no mundo ao meu redor. Me sinto mais empoderado para assumir o leme da minha vida, para construir uma história com mais propósito, significado e felicidade. Concordo. Essa jornada me fez enxergar o poder transformador que existe dentro de cada um de nós.
As ferramentas e reflexões propostas pelo livro nos capacitam a fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com a nossa essência, com o que realmente queremos para as nossas vidas. E o mais importante é que a gente coloque em prática tudo o que aprendemos, transformando conhecimento em ação, construindo uma vida mais plena, mais significativa, mais feliz. E você que nos acompanhou nesse mergulho profundo, qual foi a sua maior descoberta? Que ferramenta ou reflexão te inspirou a fazer escolhas mais conscientes? Compartilhe com a gente. E lembre-se, a jornada continua. A cada novo dia temos a oportunidade de fazer escolhas que nos transformam e transformam o mundo ao nosso redor. Até a próxima!